Finalizando mais uma semana de Fluminense, notícias do Fluminense, e que todos vocês tenham um ótimo final de semana, esse sábado e domingo aí, que todo mundo consiga aproveitar bastante. Se inscreve aqui no canal para você ajudar o canal. Eu sou o Thomas e sou o Tricolor de Coração. Curte esse vídeo aqui, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, comenta também depois que você achou do vídeo, tá? Vai ajudar bastante aqui no canal. Bom, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0 e estava em terceiro lugar, mas o Grêmio acabou vencendo o Palmeiras. Um jogo bastante disputado, né? Teve bola na trave do Palmeiras. Eu confesso que estava torcendo para o Palmeiras vencer esse jogo, porque de certa forma eles chegariam mais perto do Botafogo e o Fluminense terminaria a rodada em quarto lugar. Mas como o Grêmio venceu, né, o Fluminense caiu para quinto lugar, o Flamengo então caiu para sétimo lugar. Então a vitória do Grêmio mudou bastante, mexeu bastante aí com o G6, né? Até o Atlético Paranaense que também venceu, chegou aí em 40 pontos e está atrás do Fluminense, em sexto lugar. O Fluminense tem 41. Então a próxima vitória do Fluminense, o próximo jogo do Fluminense seria ótimo que a gente vencesse para se manter ali entre os 5 primeiros, ou quem sabe aí entre os 4 primeiros. A gente sabe que o Brasileirão é bem difícil, a gente sabe também que a gente está mais focado na Libertadores do que no Brasileirão. O próximo jogo vai ser entre o jogo de ida e o jogo de volta da Libertadores, contra o Cuiabá, fora de casa, sem o Fábio. O Fábio levou o cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Então vai ser um jogo difícil contra o Cuiabá, um time modesto, mas que vem fazendo uma boa campanha. E o Fluminense provavelmente deve utilizar o seu banco de reservas para o jogo contra o Cuiabá. O Botafogo joga hoje contra o Corinthians, lá na casa do Corinthians. A gente tem que ver como é que vai ser esse jogo, né? Vai que o Botafogo vence e arranca aí mais 3 pontos e abre 10 pontos de vantagem. Ou quem sabe o Corinthians vence o Botafogo e continua aí com os 7 pontos, né, de diferença entre o segundo colocado e o Botafogo. Você lembra do Lucas Justen, não sei como é que fala, mas é o zagueiro da base do Fluminense. Para quem não lembra aí, ele foi relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense. Lembra desse jogo? Foi 2-2 a partida. O Fluminense tinha jogado com um time reserva, né? E ele foi relacionado. E aconteceu um negócio lá no final do jogo que até no momento lá, os narradores do Esporte Interativo, que é agora TNT, falaram que ele poderia ter sido racismo, né? Que ele estava talvez praticando um ato de racismo ali no final do jogo, porque teve ali uma discussão dele com o torcedor do Atlético Paranaense. O torcedor do Atlético Paranaense xingou ele de alguma coisa, né, o Lucas, e ele rebateu, né, chamando o cara de alguma coisa em relação ao cara ser gordo, né, o torcedor ser gordo. E aí eles entenderam ali como um ato de gordofobia, né? Por incrível que pareça, em pleno 2023, a gente tem que ouvir isso. Mas entenderam como um ato de gordofobia, tentaram levar ele até para a delegacia naquele momento, no final do jogo. O presidente do Fluminense apareceu ali na hora também, deu uma certa confusão, mas não levaram ele para a delegacia. Então ele voltou para o Rio de Janeiro normalmente e agora ele vai ser julgado para o STJD em relação a esse ato de gordofobia. Vale ressaltar que a arbitragem, no momento que aconteceu, eles não conseguiram identificar o que foi dito, né, quais as ofensas que foram feitas, e não relataram na súmula exatamente o que foi que aconteceu. Só disseram ali que aconteceu aí uma desavença, né, entre o jogador e o torcedor, e o delegado da DEMAF PR pegou o Lucas para conduzir ele até uma delegacia ali para prestar esclarecimentos. Mas não teve nada de grave assim. Depois ele foi liberado, e a punição para o artigo, que foi o artigo que ele está sendo denunciado para o STJD, é o 258-A,
no CBJD, é de suspensão de 2 a 6 partidas. Então, no máximo, seria 6 partidas que ele não jogaria. É um jogador da base que não vem sendo relacionado recentemente, só em caso de extrema necessidade. Ainda não foi divulgado a data desse julgamento, mas o que resta é aguardar para saber o que vai acontecer. A gente sabe que o nosso jurídico é muito bom, né? O jurídico do Fluminense é muito bom. Mas no máximo aí deve ser alguns jogos de suspensão e nada demais. Bom, e vamos falar do que importa. Saiu a notícia, o Fluminense está interessado no Everton Ribeiro, mas a notícia recentemente saiu pelo Thiago da Hora do Flu, canal Hora do Flu aqui no YouTube. Ele publicou no seu Twitter a informação, né? Bom, amigos, a informação que recebi hoje é que realmente o Fluminense tem interesse no Everton Ribeiro para o ano de 2024. O jogador já está ciente do interesse do Flu, porém existe a vontade do meia em permanecer no rival, até porque ele é ídolo no Flamengo, né? Porém, a proposta de renovação por um ano não agradou. Depois ele complementa aqui que, além do Fluminense, outros clubes também demonstram interesse nele. Provavelmente, a definição do seu futuro só acontecerá no fim desta temporada. Bom, até que seria meio estranho dele decidir o futuro dele faltando aí 2 dias para a final da Copa do Brasil, né? 1 dia e meio para a final da Copa do Brasil. Então não faz sentido ele decidir agora, né, que vai para o Fluminense, que vai para outro clube, né? Então o certo mesmo seria ele esperar até o final do ano, ver o que vai acontecer, se ele vai renovar com o Flamengo. Mas a notícia que tem é essa: o Fluminense está interessado no jogador, mas não temos certeza se ele vai vir para o Fluminense. Obviamente, ele é do rival, muito difícil disso acontecer. Eu acho, ao mesmo tempo que eu acho muito difícil, eu acho muito fácil. Porque ele está em final de contrato, a gente não pagaria nada para contratá-lo, a gente só pagaria o valor, né, do salário dele, mas entra o lado, né, dele sair de um rival. Será mesmo que ele iria para o Fluminense, o principal rival do Flamengo? Será mesmo que ele faria isso? Eu acho muito difícil. Eu acho que ele talvez daria mais importância para propostas de outros clubes do que a proposta do Fluminense, por essa questão do Flamengo, né? De estar saindo pro Flamengo e indo pro Fluminense. É meio estranho. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que ele não iria pro Fluminense. Queria que ele viesse, é um bom jogador, mas eu acho que, na cabeça dele, eu acho que ele não aceitaria, não. Mas pode acontecer, né? Ainda não sabemos se ele vai renovar com o Flamengo, ele quer renovar com o Flamengo não está oferecendo as exigências dele. Ele não vive uma boa fase, claro, né? Eu acho que o elenco praticamente inteiro do Flamengo não vive uma boa fase com o técnico Sampaoli. E o que resta é a gente esperar para ver o que acontece. O Flamengo ofereceu 1 ano de contrato para ele, né, na renovação, só que ele quer mais tempo de contrato para ficar no Flamengo. E essa questão não é nem questão de valores, né? É questão mais do tempo de contrato que ele está ali nesse imbróglio com o Flamengo. Então eu acho que seria uma ótima ideia aí para o Fluminense tentar essa contratação. A gente sabe aí que o Mário Bittencourt ali gosta muito do jogador, assim como muitos tricolores. Inclusive na ESPN, o Mário Bittencourt fez uma entrevista lá dizendo que gostaria do Everton Ribeiro no Fluminense, né? Teve uma enquetezinha lá que o cara fez perguntando jogadores dos rivais que ele gostaria no Fluminense. Aí ele falou lá Gabriel Peck, Tiquinho Soares e também o Everton Ribeiro. Então essa ideia aí com certeza está entre aí os dirigentes do Fluminense, né? E acredito que eles estão muito otimistas nessa possível contratação. Só acho que seria muito difícil do jogador querer ir para o Fluminense. Mas comentem aqui o que vocês acham. Vocês acham que seria uma boa do Everton Ribeiro no Fluminense? Vocês aprovam uma contratação do Fluminense em relação ao Everton Ribeiro? Comentem aqui, eu quero saber o que vocês acham. Comentem aqui no vídeo, deixe seu like. Vou ficando por aqui, saudações tricolores. Tenham um ótimo final de semana, né? Muito obrigado por estar assistindo até o final. Tamo junto, saudações tricolores e a nós. Valeu!